Livro de Gênesis, capítulo 6, os versículos 22, e diz assim: Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia ordenado, assim ele fez. Eu vou repetir, Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia lhe ordenado, assim ele fez. Se você puder fechar os seus olhos, para que nós possamos orar, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez foi lida uma parte da Tua palavra. Eu sei, Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo vai ministrar cada vida, cada alma, cada coração que aqui está. Assim nós oramos pedindo, Senhor, que a Tua palavra possa tocar nos corações que aqui estão. Glorifica o Teu nome sobre a nossa vida e nos conforme segundo a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Quando Deus falou com Noé essa mensagem, irmãos, nós vemos ela como um título de A Vigilância de Noé. Nós sabemos, irmãos, que Deus viu o quanto o homem estava distante do Senhor. Quando Deus fez o homem, irmãos, segundo a imagem e semelhança, Ele queria que nós tivéssemos esse relacionamento direto e uma vida eterna. Acontece que o homem caiu. O homem, nós sabemos toda a história entre Adão e Eva, enfim, a serpente. Eles não ficaram felizes com o que Deus tinha feito para eles, com o que Deus tinha presenteado a eles. E eles caíram. E, irmãos, acontece que o homem, com o passar do tempo, foi piorando. E o pecado é assim. Um abismo chama outro abismo. E esse povo cresceu, deu-se em casamento, aprontaram toda sorte de pecado, toda imundície. E o Senhor, então, estabeleceu um juízo. Mas nós sabemos que quando Deus falou com Noé sobre a construção, ou construir uma arca, foi um momento decisivo na história da humanidade. Enquanto o mundo estava corrompido e longe de Deus, o mundo estava de pernas para o ar, às avessas, e a gente sabe que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto, enganoso, faccioso, e Noé precisava ser definido, ou seja, ele precisava ser honesto com Deus, obediente e vigilante em tudo que Deus havia ordenado, ou melhor dizendo, mandado ele fazer. Deus deu medidas a ele, e a construção se dá durante 120 anos. Noé trabalhou exaustivamente, anunciando que a ira de Deus estava por sobrepor sobre a humanidade. O serviço que Deus ordenara, mandou que Noé fizesse a construção desta arca, não era apenas uma tarefa física de construir uma embarcação gigantesca no meio do nada. Imagine só, você está aí na sua casa e alguém está lá na rua da sua casa, escolhe um lugar para construir um barco gigantesco e dizendo, olha, Deus vai derramar água sobre este lugar e vai inundar toda a terra. E todo ser vivente vai perder a vida se não entrar dentro desta arca. Ou seja, nada mais que uma missão, ou seja, uma missão espiritual de confiar a Ele, discernir e permanecer firme em meio à incredulidade ao seu redor. Imagine só, todo mundo falando, desmerecendo, falando mal, chamando de louco, de maluco, mas ele ouviu a voz do Senhor e não só ouviu, mas também obedeceu. Hoje não é diferente. Nós vivemos em tempos semelhantes, assim como o de Noé. Somos chamados a vigiar enquanto o mundo dorme. Vigiar é estar atento,
com os olhos bem abertos, percebíveis, olhando para todos os lugares e entendendo que a palavra de Deus está se cumprindo. Tudo que nós vemos aqui um dia se transformará em um grande lamaçal de fogo e enxofre, que será tudo varrido daqui. Nós sabemos que o Senhor está nos observando todo instante, e nós sabemos que o Senhor, o nosso Senhor, hoje Ele é advogado e amanhã será o nosso juiz, e somos chamados, irmãos, a estarmos na presença do Senhor enquanto o mundo dorme. E a pergunta é: será que estamos nos preparando para a volta de Jesus com a mesma seriedade que Noé se preparou para o dilúvio? Será que eu e você, irmãos, olhamos para a palavra do Senhor e temos nela credibilidade, ou melhor dizendo, cremos? Será que as pessoas que olham para nós, passamos credibilidade a elas, que estamos vigilantes? Será que eu e você, esta noite, como crentes, ou melhor, cristãos, estamos anelando pela volta de Jesus? Estamos vigilantes? Jesus, ele disse em sua parábola sobre as 10 virgens, os irmãos podem se lembrar perfeitamente disso, quando o Senhor Jesus assemelhou-se à sua volta, a volta do noivo e a espera diante da igreja, como 10 virgens, 5 loucas e 5 imprudentes, que não estavam vigilantes. As vigilantes carregavam consigo azeite em suas botijas, ou seja, na sua lamparina acesa, sempre carregava um recipiente cheio. Será que eu e você estamos como a prudente ou as virgens loucas? Há de nós raciocinarmos esta noite. E o desenvolvimento de Gênesis 2, 6, 22, nós vemos que Noé trabalhou enquanto o mundo dormia. Será que nós estamos atentos, irmãos? O mundo de Noé estava caótico e o nosso não é diferente. O texto aqui diz que a inclinação dos pensamentos do coração do homem era só mal continuamente. As pessoas estavam tão ocupadas com os seus próprios interesses. Gênesis 6, no versículo 5, vai dizer exatamente o que nós vemos isso. Gênesis 6, 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração delas eram continuamente maus. Não é diferente de hoje. Quando nós olhamos as pessoas, assim como eu e você, estamos tão ocupados com os nossos próprios interesses, os nossos pecados, distrações, que nem percebemos que o julgamento está por vir. E Noé não era diferente. A diferença é que Noé trabalhou. Enquanto o julgamento estava por vir, Noé estava trabalhando, preparando a arca. Enquanto o mundo ria, zombava, ignorava, Noé pregava a palavra de Deus por meio das suas ações. Enquanto o mundo tirava sarro, chamava de louco, Noé continuava fazendo a arca que Deus ordenara que ele fizesse. E era uma maneira que ele pregava a palavra de Deus, porque você passa e vê alguém construindo algo gigantesco, grandioso, super grande. Está fazendo? Olha, o Senhor anunciou que Ele está vindo, e todo esse lugar será inundado, a terra inteira. Então eu estou anunciando, há tempo de arrependimento. Mas as pessoas riam, zombavam, dava-se em casamento, ignorava as pregações de Noé. Cada martelada na madeira da arca era um grito silencioso: prepare-se, porque algo está por vir. Irmãos, aqui quando nós olhamos, hoje a igreja também tem essa responsabilidade. Todos nós temos esta necessidade. Somos chamados a pregar o Evangelho. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que em 3 anos de ministério eu nunca fiz. Aonde você congrega, prega o Evangelho? Ou quem está lá, só fala o que você quer ouvir? Está fazendo a função que Noé fazia, anunciando a volta de Cristo, arrependimento para a igreja? Ou só fala de coisas materiais?
Você tem ouvido a mensagem genuína do Evangelho, levando você a ser transformado a sua vida, uma vida de arrependimento, trazendo luz para a sua vida, para a sua casa? Essa é a função da igreja, essa é a função do pregador, essa é a função do pastor, do presbítero, do evangelista, do ancião, do cooperador, de todos nós, do músico, do porteiro, de todos nós. Nós, irmãos, temos a função, como igreja de Cristo, anunciar e lembrar desta responsabilidade, porque somos chamados a pregar o Evangelho. Jesus Cristo pregou isso: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu não vejo Jesus dizendo: ide, subir num altar, tomai o microfone na mão e olhe para fulano e diz assim: olha, Deus vai te dar aquilo que você quer. Eu não vejo Jesus Cristo virando para outro dizendo: olha, sabe aquela causa que você tem? Deus vai realizar o seu desejo do coração. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Antes de tudo, irmãos, não que você e eu, usados pelo Espírito Santo, não podemos pregar assim. Não tem nada a ver isso. Mas o primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer o pecador dos seus pecados. O primeiro trabalho do Espírito Santo é nos levar para a palavra de Deus, é falar do Evangelho. O primeiro trabalho do Espírito Santo, os irmãos que aqui congregam comigo sabem disso. Eu cheguei aqui na irmã Sabrina esta sexta-feira, falei: irmã Sabrina, a irmã sabe o que é ter uma vida, ela está aqui ouvindo, quer ter uma vida piedosa? E ela me explicou, eu falei: vou completar isso aí, assim, assim. Mesma coisa eu fiz para o irmão André. Por quê? Porque Deus nos ensina isso, enunciar o Evangelho. Se a sua igreja não faz isso, você precisa buscar o Senhor. Eu não estou aqui mandando você sair dela, não. Mas pregue você o Evangelho para as pessoas que aí estão. Seja você um discipulador, anunciador de boas novas. Boas novas não é aquilo que Deus pode trazer para a sua vida. Boas novas é aquilo que Deus pode fazer em sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Transformação, regeneração. Quando se tem o Evangelho, a família vai bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é bem financeira, não. Os frutos do Espírito Santo age na sua família. O seu bom comportamento como cristão, um casamento bem sucedido, as pessoas se compreendem, se entendem. Uma igreja, uma palavra sem Cristo, sem Evangelho, irmãos, não há fundamento. O Evangelho é raiz de todas as coisas, mudança de vida, anúncio de boa nova. Que boa nova é essa? Você tem jeito. Deus tem algo maravilhoso sobre a sua vida, o melhor de Deus para a sua vida, e o melhor de Deus é Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Cristo é o centro da igreja, não existe igreja perfeita, mas a igreja faz assim, quando as coisas dão errado. Quando o negócio entorta, quando a coisa azeda, quando um vive uma magrela, o outro vai lá e dá o braço para ajudar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque a igreja tem Cristo, e quando tem Cristo tem compaixão, quando tem Cristo tem amor, quando tem Cristo tem afeto, quando tem Cristo tem perdão, tem bondade, tem misericórdia, tem graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Mas quando não tem Cristo, você é o centro da mensagem, a sua necessidade é a mensagem principal do pregador, a preocupação de quem está aqui é levar a glória para si, um povo que dá um monte de glória por causa de nada, glória, glória, glória sem parar, e ele sente na necessidade de falar aquilo que você quer. Lá, irmãos, em Jeremias 29, vai dizer exatamente sobre isso.
Jeremias 29 vai tratar desse assunto de um homem que sonha e quer falar aquilo que você deseja. O Senhor repreendendo os falsos profetas, os anunciadores daquilo que Deus não mandou anunciar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olhe só o que o Senhor está dizendo, que eu e você não devemos colocar o nosso coração. Não escutem os falsos profetas, aqueles que profetizam mentiras em nome do Senhor. Não faça isso, não dê ouvido àquele que sonha e profetiza o seu sonho. Não dê ouvidos a isso, mas escutai a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Jeremias 29 versículo 8, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Versículo 8, parte B: não deem ouvido aos sonhadores que sonham sempre o segundo desejo de vocês. Ou seja, eu, pregador, sonhador, que prego o sonho de vocês, para ver uma igreja que dá glória, que faz isso, que faz aquilo, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, um pregador que se preocupa com a igreja, ele anuncia o evangelho. Um pregador que quer que a igreja se salva, ele fala de Cristo para a igreja. Um pregador que quer ver uma igreja fervorosa, ele diz que o Espírito Santo aviva a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um pregador que quer ver a igreja unida, ele diz que Satanás quer desunir, mas quem liberta do pecado e da ira é o Espírito Santo de Deus. Quem perdoa e quem nos lava o pecado não é essa água que está aqui atrás, mas o sangue vertido no madeiro da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um pregador que quer ver uma igreja unida, quando ele vê um casamento que não dá certo, ele reúne os dois e toma para si o problema e ora na madrugada. Não prega o que ele quer ouvir, não, que Deus vai pegar o teu inimigo, não. Ele diz assim: o Senhor está aqui esta noite e quer lavar os teus pecados. Arrependa-se, ele quer habitar na sua casa. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. A arca está sendo construída, João 14. Eu vou, louvado seja o nome santo do Senhor, preparar-vos lugar, e vierei outra vez, e quando eu vier, levarei para vós junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor não está dizendo que ele estaria no céu e nos levaria para o céu, está dizendo: aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em um corpo glorificado andaremos com o Senhor, estaremos junto com ele. Aonde ele for, nós estaremos junto com ele, o verdadeiro amigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um pregador, irmãos, uma pessoa que se preocupa com coisas vãs e quer ver o bem da sua carne, a sua satisfação, o seu regozijo, ele vai pregar e vai te ensinar a ficar preso nas distrações deste mundo, nas redes sociais, na sua carreira, no seu dinheiro, se deve comprar ou vender, estar ativo anunciando coisas que você deseja, coisas passageiras. Mas a igreja de Cristo, ela precisa estar ativa anunciando, ou seja, pregando, falando as boas novas e levando luz às trevas. E a luz é Cristo. Palavra de Deus é lâmpada e luz para o nosso caminho. Palavra de Deus nunca será o que sai da minha boca, mas o que foi profetizado aqui, revelado pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a verdadeira palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que leva eu e você, miseráveis pecadores, para a presença de Deus e nos prepara. Irmãos, nós somos a família de Deus. Noé preparou sua família, e como pregador da palavra
palavra, o Senhor me colocou aqui para preparar a família de Deus, dizendo: arrependei-vos, louvado seja o nome santo do Senhor. É chegada a hora do arrependimento. Noé não construiu a arca sozinho, ele envolveu a sua família, e ele sabia que o aviso de Deus não era apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor. E você, será que eu e você estamos envolvendo a família de Deus na fé? Será que você tem pregado para o seu filho, anunciado para o seu vizinho, para o teu patrão, para o teu amigo, para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para o teu esposo? Não construímos a arca sozinho, precisamos entrar e ser recebido na glória do Senhor, e é isso que estamos fazendo aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas muitas de nossas famílias estão dormindo, porque nós permitimos, nós damos trégua, espiritualmente falando. Muitas delas estão descaracterizadas, desunidas, estão desconectadas de Deus. E cabe a você que está ouvindo esta mensagem, falar para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu vizinho, para o teu parente, para aquela idólatra que carrega uma placa no peito, para aquele idólatra religioso, que até no nome dele tem a placa da igreja que congrega. É isso que precisamos, irmãos, deixarmos de ter medo e anunciar o evangelho. Louvado seja Deus. Quantas famílias desunidas, porque o fulano congrega na A, outro na B, e está desunida, outros nem crentes são. E nós, em vez de pregar o evangelho, falar do Senhor, desconectamos pessoas de Deus por causa da nossa religiosidade, das nossas decisões. Olha que texto maravilhoso de Noé. Assim como Noé salvou a família, o Senhor está aqui esta noite para salvar a sua e a minha família. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que você tem contribuído para as próximas gerações? O que eu tenho contribuído para a próxima geração? Eu tenho certeza que mesmo na minha fraqueza, na minha luta com os meus pecados, o Senhor tem me ajudado a contribuir para as próximas gerações. Eu vejo Josué, por exemplo. Josué tem uma frase maravilhosa que outros hoje até torcem essa frase: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Sabia, Sabrina, que depois de 300 anos, quando Josué disse essa frase, ninguém mais conhecia Deus? Depois de 300 anos, ninguém mais sabia que era Deus. Apostataram-se da fé. Precisou nascer um homem por nome de Samuel para voltar novamente o povo para a presença de Deus. Sabia disso? Precisou disso. Quando você olha o texto de Josué, passa Juízes, entramos em Josué. 300 anos depois, ninguém mais sabia quem era Deus. E Deus usou um ventre que não gerava, Diana. Olha isso, irmãos, para gerar o homem que trouxe a nação apóstata da fé, Samuel. E ele declarou, entre um monte de gente idólatra: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ele estava seguindo, ou seja, a cortina da vida estava se fechando para ele, estava encerrando a sua vida como humano, e ele subiu no monte, congregou o povo e falou: vocês podem servir o Deus dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 300 anos depois, se não me engano 340 para ser mais preciso, ninguém mais sabia quem era o Deus de Israel. O que eu e você temos feito para influenciar gerações? Será que a minha influência é: Deus vai te dar vitória, Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai te dar isso e aquilo? E eu nem sei quem é esse Deus. Só conheço um Deus de promessa, um Deus político, um Deus do dinheiro, um Deus que me dá coisas. Quem é esse Deus?
um Deus poderoso, forte, terrível na guerra, um Deus salvador, criador de todas as coisas, um Deus dono do universo, do mundo, das estrelas, criou todas as coisas, um Deus que salva, que cura, um Deus que transforma, que edifica, que restaura, um Deus que chama nós pelo nome, um Deus que criou nós em cima de todas as coisas. Ele é o todo-poderoso leão de Judá, um Deus forte e poderoso na guerra, um Deus da glória, um Deus soberano, Deus Jeová, um Deus que é Emanuel, um Deus dono de todas as coisas, um Deus que tem as rédeas da história em suas mãos, um Deus que amou incondicionalmente, que deu seu Filho unigênito, e todo aquele que nele crê não perece, tem vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um Deus que é um fogo devorador, mas também é misericordioso, a sua misericórdia durará para todo sempre. Esse é o Deus que adoramos, esse é o Deus que é dono de todas as coisas, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar. Um Deus que me conhece desde o ventre da minha mãe, um Deus que te conhece desde o ventre da tua mãe, que escreveu a minha e a sua história, nos deu um novo nome, e quando não tínhamos mais saída, perdido nos delitos do nosso pecado, mortos, destituídos da glória de Deus, o seu Filho esteve nesta terra, calçou as sandálias da humildade, da simplicidade, bebeu a nossa água, falou a nossa língua, comeu a nossa comida, morreu a morte que era minha e sua, numa cruz que não era dele, era minha e sua, para nos dar direito? Não, para nos dar de presente, favor imerecido, graça, perdão de nossos pecados, nos reconstituiu na presença do Senhor, devolveu a comunhão que nós não tínhamos mais, a liberdade que não tínhamos mais, quebrou as nossas algemas, rompeu os cadeados, nos uniu na presença de Deus, nos deu um novo nome, uma nova história, nos chamou de filhos, herdeiros da promessa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, que tenho o prazer de pregar esta noite. Jesus de Nazaré, Ele salva, perdoa pecados, batiza com o Espírito Santo, limpa o seu pecado, te faz andar em virtude e graça, e recebe nós em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor, adorado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. A sua maior necessidade e a minha é da presença desse Deus manifesta. A arca está sendo construída e a família de Deus está aqui esta noite. Aproveitamos este momento para gerar frutos de salvos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, hoje não vivemos desta maneira, mas estamos na presença do Senhor e somos advertidos que não somos daqui, e Ele virá. Louvado seja o nome santo do Senhor. O projeto deu certo. Que projeto é esse? Salvação. O Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, não há o que fazermos, está completa a obra da cruz. Assim como Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Assim essa frase se resume à vida de Noé, em obediência total, em vigilância constante e um compromisso inabalável com o plano de Deus. O mundo dorme, mas a igreja está acordada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Novamente, igreja não é isso aqui, igreja é eu e você. Enquanto o mundo dorme, a igreja cresce, está acordada e avança. Vigiar não significa simplesmente esperar sentado. Vigiar significa agir, obedecer e trabalhar enquanto há tempo. Significa pregar o evangelho, cuidar da nossa família, anunciar a eles que Cristo está vindo, resistir às pressões desse mundo e manter os olhos fixos em Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A arca de Noé, louvado seja o nome santo do Senhor, era um símbolo da salvação. Hoje a obra do Espírito Santo de Deus é a nossa arca. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele nos leva para um lugar seguro e nos protege do juízo e nos prepara para a eternidade com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a pergunta para encerrar esta mensagem: você está entrando nesta arca? O Espírito Santo de Deus está em nós? Nós estamos preparados, estamos vigilantes,
Você está pronto para a volta de Jesus? Será que estou pronto para a volta de Jesus? Que possamos, assim como Noé, fazer tudo conforme Deus nos ordenou. Amém. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.